senhor senador Paulo Paim, requerente dessa sessão. Cumprimento o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo, o presidente da ANAMATRA, Paulo Luiz Smith. Cumprimento em nome dele todos os representantes das centrais sindicais, meu amigo Bira. E dizer, presidente, que diante da sua fala, o melhor seria silenciar. Sua fala culminou essa sessão, é uma fala de cume, não caberia mais nada a falar. Mas como eu, inclusive, falei que eu iria ou não me pronunciar, né, depender do contexto, e a sua fala deveria ser uma fala de fecho dessa sessão, pelas questões que o senhor levantou e da forma brilhante e que o senhor abordou o contexto que nós estamos vivendo, né, em relação à CLT. Eu venho de uma sessão, eu, Gilberto, né, e as meninas da Bahia, nós estamos vindo de uma sessão em homenagem ao Dia da África. E é nesse contexto que nós queremos falar sobre a CLT. O Brasil, até a década de 40, 50, tinha uma figura muito emblemática, que era a figura do malandro. Principalmente no Rio de Janeiro, né, nós tivemos o malandro brasileiro típico, carioca, principalmente, que se recusava a trabalhar. E para muitos o malandro é uma figura negativa apenas. Mas o malandro muitas vezes era um ex-liberto, um escravo ex-liberto, ou um descendente de escravo liberto que se recusava a prestar serviços através de uma remuneração indigna, sem nenhuma garantia. O malandro, na verdade, era um resistente ao sistema que imperava. E o malandro desaparece quando, senhor presidente? O malandro começa a desaparecer do cenário brasileiro exatamente após Getúlio Vargas, exatamente após a CLT. Introduzida a CLT, coincidência ou não, há um declínio da malandragem, há uma inserção dos negros libertos no mercado de trabalho, há uma aceitação maior do trabalho formal pelos negros, porque a CLT lhe assegurava dignidade. A CLT permitia um trabalho digno. Então o bom malandro começou a ver que ele poderia trabalhar e ter dignidade trabalhando. Nós também, nesse contexto de dia 25, na verdade, foi o Dia da África, e aí eu quero reconhecer aqui o papel dos procuradores do trabalho, dos fiscais do trabalho, da Justiça do Trabalho também, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal no combate ao trabalho escravo. Num país que nós temos ainda, e tivemos agora na Bahia, semana passada ou retrasada, mais um grupo de trabalhadores em condições análogas a escravos sendo libertado por essas frentes, composta por essas instituições, um país onde temos trabalho escravo ainda. Um país, como o senhor disse, em que o CLTista, aliás, que os terceirizados não conseguem ter férias. Essa questão terceirizada no Brasil é algo emblemático. Os terceirizados que prestam serviço a órgãos públicos, inclusive aqui, nós tivemos rompimento de contrato de empresa terceirizada recentemente pela Câmara. Estão completando 11 meses de trabalho. Rompe-se o contrato de trabalho. Ele é contratado por outra empresa. 10 meses depois, rompe-se o contrato de trabalho. 8 meses depois, rompe-se o contrato de trabalho. Tem terceirizado com 5 anos de trabalho sem ter férias. Por quê? Porque ele não consegue ter o período aquisitivo completado em função do sucessivo descumprimento. Então, nós temos, sim, trabalhadores escravos também no sistema de terceirização, que não consegue, não é só as férias, é as verbas rescisórias que não são pagas, os sucessivos contratos que são rompidos
e não são recebidas as verbas rescisórias. É nesse contexto em que os trabalhadores escravos, na maioria, são negros, são mulheres e são nordestinos. Portanto, o trabalho escravo tem cor, tem endereço e tem sexo. É nesse contexto que nós não podemos admitir nenhuma alteração na CLT no sentido de retroceder direitos trabalhistas. Nós não podemos permitir. A CLT ainda é uma garantia. E o Brasil, diferente da Argentina, diferente do México, manteve ainda o seu parque industrial, manteve o seu operariado, manteve o seu mercado interno, muito da resistência dos trabalhadores que não permitiu que a CLT fosse rasgada durante a gestão do senhor Fernando Henrique Cardoso, quando todos se voltaram. A CLT era o grande entrave. O trabalho de carteira assinada, quantos discursos nós ouvimos? Que o trabalho de carteira assinada estava com os dias contados. Trabalho de carteira assinada e o custo do Brasil era um empecilho para o nosso desenvolvimento. E hoje o Brasil é exemplo para o mundo. O Brasil que manteve a sua CLT intacta, graças à resistência das centrais, Bira, da CUT e das demais centrais, o Brasil é hoje exemplo de país com um dos menores índices de desemprego. Então, eu quero saudá-lo, saudar todos os senadores, saudar as centrais sindicais e quero aqui dizer a todos os trabalhadores que foi a resistência dos movimentos sindicais nesse país, foi a resistência dos movimentos populares que manteve essa CLT quase na íntegra e que nós conseguimos avançar pouco, mas avançamos. Só regulamos, senhor presidente. Agora, nessa legislatura, eu tive a honra de participar e a felicidade, só regulamos o aviso prévio proporcional previsto no artigo 7º da Constituição desde 88, agora nessa legislatura, um direito que está previsto desde 1988. Só conseguimos aprovar a PEC dos trabalhadores domésticos nessa legislatura. Nós tínhamos uma semi-escravidão oficializada no Brasil, que era o trabalho doméstico, e nós conseguimos aprovar, e o senhor tem grande participação, o senhor Benedito da Silva e diversos outros parlamentares dessa casa que estão há mais tempo, tiveram grande contribuição para que nós emancipássemos as empregadas domésticas definitivamente, como foram emancipados os trabalhadores rurais em 1988, quando tiveram os seus direitos trabalhistas no plano constitucional igualado aos trabalhadores urbanos. Nós temos 70 anos de CLT, mas temos muito ainda que avançar. E não, como o senhor disse, retroceder. Não cabe nenhum no Brasil, não cabe e não caberá por muito tempo nenhuma alteração no sentido de retirar direito. Nós temos que avançar e conquistar novos direitos, como o senhor disse, 40 horas semanais, 30 horas na jornada das enfermeiras, 30 horas na jornada daqueles que trabalham com fonoaudiologia, o piso dos agentes comunitários de saúde e, como o senhor disse muito bem, o fim do fator previdenciário. Portanto, tem uma tarefa enorme de fazer avançar, assegurar os direitos previstos na CLT, que faz 70 anos e 70 anos de avanço no Brasil, mas temos muito que avançar ainda. Muito obrigado. Tudo bem. Parabéns. Deputado Amaury pela Teixeira, do PT Bahia, pela sua fala.